Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e este é o Conexão das Mulheres. Estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação, porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. E hoje a gente vai falar de estrela. Em busca de uma estrela. Eu estou aqui com a Camila Stefano, que vai contar tudo sobre esse projeto maravilhoso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Paty. É um prazer estar aqui e poder contribuir aqui com esse movimento de vocês, de conectar mulheres. Que legal. Obrigada pelo convite. Imagina, eu queria que você se apresentasse e, na sequência, já apresentasse o projeto, o que é, e me contar como surgiu tudo isso. Combinado. Bom, meu nome é Camila Stefano, eu sou apaixonada por futebol desde sempre. Desde pequenininha, meu pai... Eu sou a quarta filha, então meu pai... Os três irmãos, 2 irmãos e uma irmã não se interessaram por futebol. E meu pai era viciado em futebol, então acho que ele falou... Pelo menos uma. Essa vai ter que gostar de futebol, ela querendo ou não. Mas eu super me identificava com futebol, então eu assistia... A gente é São Paulino, uma família de São Paulinos. A gente assistia jogo na TV, assistia jogo no estádio, ele me levava... Eu sou de São Roque. Que é 1 hora de São Paulo, e a gente ia todo domingo, tinha jogo no Morumbi, a gente vinha pro estádio, e então eu passei a minha infância, e aí na época não tinha, né, futebol de meninas, e aí meu pai me levava, assim, com ele pro jogo dele de futebol, e eu ficava no canto, assim, né, fora do campo com os moleques, assim, dos outros amigos, jogando bola, e aí... Desde sempre, assim, eu fui me desenvolvendo no futebol desse jeito, né? Jogando na escola, com menino, né? Um ambiente muito masculino. Um ambiente bem masculino. E aí, quando eu tinha uns 12, 13 anos, eu enchi o saco do meu pai e a gente tinha um campinho na minha casa de futebol. E a gente criou já, naquele momento, um time de futebol de meninas. Com amigas? Com amigas. Meu pai tinha um amigo que era técnico, ele ia na minha casa e dava treino. Que legal. Gente, toda quarta-feira, à noite. E aí a gente fez um movimento na escola também. O técnico do masculino, na época, que só tinha masculino, super se identificou com né, com esse projeto. E tal. Então a gente jogava bola na escola e no campinho. No campinho, na escola e no campinho. E aí... Quando eu fui pra faculdade, essa é a minha conexão com o futebol, né? Eu fui seguir minha vida normal, estudando e tal. De vez em quando eu jogava bola, mas não era uma coisa assim muito frequente. Mas eu era apaixonada, assim. Eu ia no estádio, meu pai fala, assim, que eu ficava encantada. Eu queria ir no meio da torcida, eu não queria ir lá. O camarote. Cadeira cativa, eu queria ir no meio da torcida e tal. E aí, quando eu vim fazer faculdade em São Paulo, o meu esporte, na verdade, era natação na época. Porque meus pais me incentivavam a nadar, a jogar bola. Mesmo meu pai sendo muito fanático por futebol, não era comum, né, uma menina jogar bola na época, sei lá, 30 anos atrás. E quando eu vim pra São Paulo, fiz fazer Mackenzie, e no Mackenzie eu tinha bolsa pela natação, mas olha, nada a ver com futebol. Só que eu convivia muito na Atlética. E aí, na Atlética, eu via que tinha umas meninas vestidas de futebol, assim, e eu falei, nossa, o que tá acontecendo aqui? Interessante. Assim. E aí, eu fui conversar com a diretora de esportes lá na época, ela falou assim, futebol tem que fazer peneira. Se quiser jogar futebol, tem que fazer peneira. Eu falei, mas eu posso fazer, né? Pode. Aí eu fui lá, fiz peneira, passei. Meu Deus. E de lá nunca mais saí. Abandonei a natação. Tá, e seus pais meus pais te incentivaram? Essa hora tudo bem, né? Tá. Incentivaram. Essa hora me incentivaram. E fui pro futebol e entrei de cabeça, assim. E na época, a faculdade era o campeonato universitário, era um dos campeonatos mais fortes, né? No futebol feminino. A gente jogava salão e campo. E aí foi uma imersão total, porque eu jogava salão. Aquilo é como se fosse um profissional, né? Porque não tinha, né? Não, porque não tinha. Tinha muito pouco. E aí, falando mais da minha carreira futebolística,
Aí de lá, pelo Mackenzie, a gente foi chamado para jogar pelo Corinthians, porque o Corinthians fez uma parceria com o Mackenzie, levou uma parte do time, e a gente foi jogar pelo Corinthians. Aí virou bem uma coisa mais profissional, né? Mesmo a gente não recebendo salário, como eu estava te falando aqui antes. Infelizmente, não tinha nada do que a gente tem hoje. Mas mesmo assim, a gente era muito apaixonado. Era um amor pelo esporte mesmo. Um amor, a gente acordava cedo, a gente ia treinar e, tipo, bancava tudo, gasolina. A gente até ajudava meninas que não tinham condições na época. Ia buscar na casa, tipo, pagava comida já, era uma coisa já bem de comunidade, assim. O espírito coletivo do negócio, porque tem que ter no esporte coletivo, porque senão não dá. E aí, quando eu me formei no Mackenzie, eu resolvi fazer uma pós nos Estados Unidos, porque eu sabia que lá tinha mais estrutura de futebol feminino. Foi sempre pensando no futebol. Você sempre pensou nisso. Não tinha plano B na vida. Não, a educação eu sabia que era muito importante. Claro. Graças a Deus eu tinha uma família que se preocupava muito com a educação. Sim. Então eles sempre me manteram ali no equilíbrio da educação e do esporte. Mas eu era muito viciada, assim, em futebol. Então eu fui para fazer uma pós com bolsa de estudos para poder jogar futebol. E passei lá um tempo jogando, e aí eu descobri um universo que eu nunca imaginei que existia, porque era um futebol profissional. Lá tinha muito mais potencial do que aqui. Não, mas era outra história. Eles estão 50 anos na nossa frente, sei lá, de estrutura, né? Eles começaram na década de 70. Com o feminino? Com o feminino sendo prioridade de esporte para meninas. Né? Foi um movimento do governo. Então teve um investimento muito amplo. E todas as escolas adotaram, a maioria, né? E então as meninas, o esporte delas é o futebol. Elas optam. Não tem aquele machismo, futebol é esporte de menino. Não, é um esporte como outro qualquer. Aqui é bem diferente. Sim. Você tem que entrar no time da escola, no meio dos meninos. Sim. Deram incentivo desde criança. E o universitário lá é fortíssimo. Eu jogava com meninas da seleção dos Estados Unidos. Então, aí, desse lugar, daí dos Estados Unidos, eu fui convocada para jogar pela seleção brasileira. Olha! Que demais! Técnico, tinha uma menina... Aí já tinha desenvolvido ali o futebol no Brasil mesmo. Jogando nível profissional, né? Naquela época, hoje em dia eu falo, será que eu fui mesmo atleta? Porque não dá para comparar. Mas são outros tempos. Dentro daquilo que se propunha, você era super boa, imagina. Sim. Mas e lá era realmente muito sério, assim, lá pra você ter uma ideia, a gente viajava 2 vezes por semana pra ir competir. E a faculdade, ela tinha um dia de você fazer prova para atletas, outro nível. Assim, sim. De educação e esporte, né? E aí lá, o técnico da seleção brasileira me viu jogando num torneio e me chamou pra ir jogar um campeonato. E aí eu volto pro Brasil... Vou para a seleção. Olha. Fico muito pouco tempo, porque quando eu volto para o Brasil, eu era formada e pós-graduada. Em quê? Porque a formação... É nada a ver com esporte. Eu me formei em administração e em marketing. E quando eu volto para o Brasil, já é um combinado com os meus pais do tipo, tá bom, agora chega de futebol, né? Porque na época era isso. Chega de futebol, vai estudar. Vai estudar não. Vai trabalhar. Que até então era tudo bancado do bolso, né? Tudo bem, tinha bolsa de estudos, porque a faculdade lá é muito cara. Mas mesmo assim, você tem que ter. Claro. Né? E aí eu combinei com meu pai, tá bom, eu volto pro Brasil e volto a estudar. E voltou a trabalhar, e começo a trabalhar. Mas aí eu tava na seleção brasileira e aí me deu aquela confusão mental, né? Que eu quero seguir meu sonho ou quero seguir os passos que meu pai determinar? Ai, se eu tivesse a cabeça de hoje, viu, pai, mãe, desculpa, mas eu tô contrariado vocês. Mas não foi só isso, né? O esporte não tinha investimento. E aí você percebe que não tem caminhos. Ou você fica fora do Brasil e não era um caminho que eu queria seguir naquela época. Ou você vai trabalhar. Não tem o que fazer. Então eu desisti, você acredita? Dá de chorar, né? Dá vontade de chorar. Até hoje eu me arrependo. Mas que bom que eu acho que ficou guardado essa raiva, foi uma motivação para poder criar o projeto. Foi uma frustração ali, mas que deixou uma chaminha ali, ó. Deixou. Uma labareda. E aí você foi trabalhar. Aí eu fui trabalhar. Eu trabalhei em agência de publicidade.
Trabalhei na Thomson, trabalhei na Zemais. Depois eu percebi que não era meu lance trabalhar em agência, eu queria ir mais para visão produto. Aí eu fui trabalhar na Telefônica, que virou Vivo. Na verdade, da Telefônica eu fui para a GVT, que é uma empresa. Sim. Uhum. Aí a Telefônica comprou a GVT, a Telefônica virou Vivo, comprou a GVT e eu voltei para a Telefônica. Isso foram 12 anos de carreira trabalhando marketing, produto. E dentro da Vivo, eu já comecei a fazer uns movimentos de esporte, assim, porque eu continuei minha carreira de esporte, assim, amadora, vai. Então eu continuei jogando pelo Clube Pinheiros, a gente tinha um time ex-Mackenzie, que a gente entrava nos campeonatos. Entrei muito forte no futebol, eu sou viciada em futebol, viciada. E aí eu sempre mantive o esporte muito alto, assim, em alta, né, na minha vida. E na Vivo, eu comecei a me envolver com o esporte. Tudo de esporte eu queria me envolver. Então, a gente lançou o aplicativo da NBA, a gente lançou o aplicativo da NFL, futebol americano, no Brasil. Era super envolvida com os canais de esportes, ESPN, Premier. E a Vivo patrocinava a seleção brasileira, né? Patrocina até hoje. Até hoje. Seleção brasileira, patrocinava os torneios de tênis. Então, eu, como produto, sempre tentava me envolver. Então, eu falava, vocês não querem que eu coloque uma TV para assinatura aí, pra gente ficar nos stands? Vocês não querem que tenha mais internet? Então, eu ficava sempre tentando me envolver com essa galera do marketing esportivo, mas nunca consegui trabalhar de fato com esporte. Até que chegou uma hora, eu falei, gente, assim, pandemia, né? Acho que tudo Pandemia. estalo, assim, na pandemia. Reviu tudo na cabeça. Reviu tudo. Eu estava, assim, trabalhando muito, porque na pandemia, quem trabalhava em empresas de telecomunicação, tecnologia... Nossa. Trabalhou muito, assim. Se descabelou mesmo. Não que outras indústrias não tiveram que trabalhar, mas foi uma indústria que, assim, quando todo mundo parou, a gente teve que montar todo o plano de ataque. Foi para casa, e a casa, eles só vão atender todo mundo, as pessoas, como é que coloca a internet. Então, assim, a empresa virou, assim, Você trabalhava no marketing, mas problema seu, você tinha que fazer parte do projeto de massificação da internet para o Brasil inteiro, que tava todo mundo em casa precisando de internet. Sim. Então, foi bem, assim, foi um trabalho intenso, mas também foi muito reflexivo. Então, nessa hora, eu falei, cara, eu preciso trabalhar com esporte. E, ao mesmo tempo, eu me conectei muito, mais ainda com o esporte, porque a gente só tinha isso para fazer, né? Só. Trabalhar e assistir televisão. Fazer esporte. Eu, que sou viciada, arrumava jeito de fazer esporte. E aí eu queria muito trabalhar com esporte. E nessa hora eu falei, cara, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Você já era mãe? Já era mãe, é verdade. Tem que contar essa parte, né, meu bem? Você já era mãe do mais velho, né? Mãe do Rafa. Do Rafa. Rafa tem 9 anos. Ele... Na época ele tinha uns 3, 4 anos, né? 5. Também, e você colocou ele no esporte. Seu marido também é do esporte ali? É do também? Esporte. Meu marido, tipo, a gente joga futebol junto. Quando ele me conheceu, ele era a única pessoa que ia assistir a gente jogar pelo Corinthians. As meninas falavam assim, ó lá, chegou o nosso único torcedor. Era o Caio, lá vestido de Corinthians, gorrinho, assistindo. E a gente sempre jogou futebol junto, então a gente é super do esporte. E o Rafa acabou seguindo. Que legal. Não tinha como ser diferente, né? Você sabe, no começo ele não gostava de futebol. Eu acho que é porque a gente era tão intenso no futebol que ele falava, gente, dá outra coisa pra eu... tá levando minha mãe de mim. Pode ser. Eu não curtia muito, assim. Ele era do surf, da natação, do judô. Até que uma hora, não tem... Assim, é difícil, né, menino? Sei lá, os amigos, todo mundo joga e tal. Aí chegou uma hora, com 6 anos, ele descobriu o futebol. E aí agora esquece. Agora, quer fazer um menino feliz, dá uma chuteira ou uma bola. Ele só vê, assim, todos os dias, meu final de semana é programado em cima do futebol dele. Olha. A gente tava falando com a Rê anteriormente, eu me identifico com o que ela tava falando. É tudo baseado na agenda dele, no futebol. Mas enfim, aí voltando, aí na pandemia, eu falei, o que a gente pode fazer e tal. E eu ficava revezando entre praia, naquela época de fechadinho mesmo. É lockdown, né? Lockdown. Eu tava praia e São Roque, né? Porque minha família é de... Tava praia, São Roque. E aí, São Roque, eu não tinha onde jogar futevôlei. Não existia quadra de futevôlei. E aí eu falei, gente, precisamos abrir uma quadra de futevôlei aqui. Tava aqui começando o boom, sabe? Das quadras de beach tênis, São Paulo. A gente recebe hoje a Cam Stefano. Ela está falando de um projeto que ela vai entrar agora nesse projeto. Sim. Ela é ex-atleta do futebol feminino, jogou na seleção, desistiu da seleção, que não dá nem para entender isso, mas tudo bem.
E a gente vai falar agora do projeto. Então, você estava lá em São Roque na pandemia e queria jogar futevôlei. Eu queria jogar futebol, a gente abriu uma arena. 2 quadras, pequenininha, prainha. Ainda existe até hoje, graças a Deus. E aí, eu tava lá no prainha um dia, saí da Vivo. Saiu da Vivo. Fui largar tudo e investir realmente na minha essência e buscar, assim, sabe quando você tá precisando buscar Se reconectar, né? faz sentido? Sim, com certeza. E aí o prainha, como não existia a arena de areia em São Roque, foi um Bombava lá. boom, assim. As pessoas nem conheciam o beach tênis, nem sabiam que era beach tênis na época. E você conseguiu levar profissionais para dar aula, tudo? 2021. No auge da pandemia, né? No auge da pandemia. Consegui levar fevereiro de 2021, a gente lançou o Prainha. Ou seja, a gente começou em 2020. Levamos, foi muito difícil levar profissional para dar aula. Porque não tinha, né? Claro. A gente teve que fazer treinamento e tal. Mas enfim. Aí eu tava lá trabalhava no balcão mesmo, assim, né, na arena, recebendo as pessoas. E aí chegou o Anderson, que é o idealizador do projeto Em Busca de uma Estrela. Tá. Ele chega lá, oi, tudo bem e tal. Aí ele fala, cara, eu tô vindo aqui pra São Roque, porque eu queria abrir umas quadras de beach tênis, e eu tô querendo fazer uma parceria com alguém que já tenha quadras aqui. Ele queria abrir um complexo gigante, porque ele tem os direitos de alguns campeonatos, mundial, sei lá o quê. E aí ele precisava de um lugar perto de São Paulo. Bom, resumo da ópera, eu tive que fechar a sociedade com ele, porque eu não tinha essa intenção. Só que se eu não fechasse, ele ia acabar com Ele ia acabar com o seu negócio, com certeza. Ali eu já percebi que ele era gente boa, porque ele veio falar comigo. Claro, podia ter aberto sem falar nada. Sim. E aí, enfim, a gente começou a trabalhar junto para abrir essa arena que nunca foi aberta. Ou seja, uns sócios que nem se conheciam. Que louco. A chance disso dar errado era muito grande. Grande. Mas a gente foi se conhecer, Claro. amigo em comum e tal. E eu morava em São Paulo, eu ficava indo e voltando de São Roque. E ele também. Ele falava, meu escritório aqui na Faria Lima, vamos fazer reunião lá. E eu comecei a chegar no escritório e perceber que era tudo camisa de futebol, né? Eu falei, nossa, que legal, você trabalha com futebol, eu trabalho. Tá. E ele já sabia da sua história do clube de futebol? Eu fui contando pra ele, eu sou apaixonado por futebol, tudo que eu contei aqui. Chegou um belo dia, ele chegou pra mim e falou assim, Camila, deixa eu te falar uma coisa. Tem um projeto aqui de futebol feminino, não é você que joga futebol? Meu, essa hora, é sério. Seu coração explodiu. Parece que assim, caíram todas as fichas da minha vida. E eu falei, não, peraí, o quê? Ele falou assim, não, eu tenho um projeto de futebol assim, assim, assado, que eu não tô conseguindo dar conta, porque o negócio mesmo dele é futebol masculino. E ele falou, cara, mas eu queria muito investir, porque eu acredito muito no futebol de mulheres e tal. E eu falei, gente, peraí, eu quero. Ele falou, não, mas calma, deixa eu te explicar, Nem precisa. Eu falei, não. Eu quero, eu nem quero ver, mas eu quero te ajudar, por favor, me coloca nessa. Ele falou, não, já tô te colocando. Aí ele me apresentou o projeto. E já era o Em Busca de uma Estrela. Mas só tinha o projeto, não tinha nada, não tinha nem saído ainda do vamos fazer. Tá. Papel. E muita coisa precisou ser ajustada, porque ele falou, cara, eu não entendo, eu não conheço. E tendo uma ex-atleta, melhor ainda. Você conhece as pessoas? Eu falei, eu conheço muita gente, porque um monte de amiga minha acabou indo pro futebol. Eu que não fui, né? E eu falei, não, eu conheço. Aí a gente começou a estudar o mercado, aí começou o projeto Em Busca de uma Estrela. A gente foi estudar o mercado, foi entender aonde que tinham os maiores gaps, porque ele tem uma coisa muito legal, que ele fala assim, eu quero entregar para o esporte o que o esporte me trouxe, né? Devolver para o esporte o que o esporte me trouxe. Então... Ele era atleta também? Não, mas ele veio de família mais humilde, pelo que eu entendo também. Muito contexto. Mas eu sei que o esporte que deu oportunidades na vida, assim, tanto de conquista, sucesso profissional, oportunidades. E aí ele falou, quero retribuir, pensei em retribuir pelo feminino, porque eu sei que olha que legal, que é mais vulnerável, sim, menos visibilidade, menos investimento. E aí a gente formou, assim, acho que uma equipe muito bacana. Aí a gente começou a buscar pessoas, né? A gente ajustou o projeto, começou a buscar pessoas. E aí vou contar para você agora do projeto. Muito bem. O que ele entrega, o que ele faz. Então, o Em Busca de uma Estrela, ele surge de um lugar que o futebol feminino é muito carente, como um todo. Ainda está em evolução, a gente estava falando. Sim. Aqui. Não gostamos de comparar com o masculino, senão... Não dá. Sempre vai ter esse desequilíbrio. Com a evolução da própria modalidade. Então, a evolução está muito acelerada. Tá. Mas existe um lugar que é o futebol de base feminino, que ainda é muito carente. E foi desse lugar que surgiu o nosso projeto. Então, o que a gente faz?
a gente forma integralmente meninas jovens que queiram se tornar jogadoras de futebol profissional. A partir de quantos anos? A partir de 9 anos, então a gente tem a categoria sub-10 até a categoria sub-17. E essas meninas, a maioria delas, independente da idade, elas chegam no projeto sem nunca ter jogado com mulheres, a maioria. Porque Joga com os irmãos, com os primos. Continua a realidade que eu te falei, a realidade de Na escola. Mas enfim, aí voltando para o projeto, então a gente tem como objetivo formar integralmente. O que significa isso? Quando a gente fala integralmente é porque, de fato, a gente olha para todas as dimensões que compõem um ser humano. Sim. Então, a gente não olha só dentro de campo. Dentro de campo, a gente tem uma equipe de altíssimo nível. A gente não só capta mulheres que já vêm de uma bagagem super interessante. Por exemplo, a Sandra Santos, que é a nossa diretora de futebol, de metodologia, e também é a técnica do Sub-17. Ela foi técnica do Santos. Ela foi coach da seleção brasileira. Ela foi, agora, diretora de políticas públicas de futebol feminino. Olha, ou seja, gente que entende muito do negócio. Muito do campo, né? Da técnica. Só que, ao mesmo tempo, ela foi coach de vida na seleção brasileira. Então, ela traz um lado mental, a importância de você cuidar da saúde mental, muito forte, que eu acredito muito. Não dá para deixar isso de lado. Exato, e por isso que a gente trouxe ela com a gente. Então, dentro de campo, a gente tem uma equipe muito forte. E se não é forte, porque às vezes a mulher não teve a oportunidade de se desenvolver, a gente investe nelas, então a gente capacita. A gente dá bolsa para elas fazerem as licenças da CBF, a gente investe, cada curso que aparece a gente coloca as nossas técnicas para participarem. E fora de campo, a gente tem uma metodologia de multidisciplinar, né, que a gente chama já de transdisciplinar, porque são as multidisciplinas se comunicando, né? Elas precisam se desenvolver em conjunto, isso que é integral. Então, a gente tem hoje uma psicóloga que cuida da saúde mental, a gente tem uma nutricionista que cuida da educação alimentar, que é algo que a gente também leva muito em consideração, porque as meninas, como é que funciona uma rotina do projeto hoje em dia? Elas treinam 5 vezes por semana. É alto rendimento. Elas chegam no projeto, elas tomam um pré-treino, que é preparado pela nossa, escolhido a dedo ali pela nossa nutricionista. Daí elas vão para uma roda de conversa. Cada dia da semana elas têm uma multidisciplina. Então, primeiro, um dia ela tem a psicóloga, outro dia ela tem a educação alimentar com a nutricionista, outro dia ela tem um entendimento do jogo com o próprio time técnico. Outro dia a gente sempre tenta levar pessoas, por exemplo, essa semana a gente levou o nosso parceiro, o Banco da Ecoval, que é um dos nossos patrocinadores, para falar sobre educação financeira. Puxa, super. Então a gente sempre tenta levar também pessoas de fora, especialidades. Preparando essas meninas para a vida. Como lidar, né, com isso tudo? Que vem uma fama lá na frente, como você lida com isso? Exato. E elas são adolescentes, né? Sim. Passando por... Então a gente também traz muito essa questão. Por exemplo, a gente trouxe a Íntimos, que é também a nossa patrocinadora. Legal. Ela veio falar sobre saúde menstrual. Tá. Então, vira e mexe, a gente tem trazido pessoas para contribuir aí nessa cadeia de multidisciplinar. E a gente tem a nossa fisioterapia, porque as meninas, não sei se vocês sabem, mas o nível de lesão em meninas e mulheres sei lá, eu não vou chutar o número aqui porque eu vou errar, mas é infinitamente maior, principalmente no joelho. Por conta da estrutura corporal. Por conta da estrutura corporal. Tem uma questão do quadril, os físios vão saber explicar melhor, mas tem uma questão do quadril. E então a gente faz um trabalho muito forte de prevenção de lesão com o nosso time de fisioterapia, que é do Instituto Volt. Tá. E também de pós-traumático, elas também tratam as lesões, então a gente tem uma estrutura bem completa. Que bacana. E aí a gente tem médica que faz os exames iniciais das meninas, para elas poderem iniciar o projeto. Sim, até porque precisa de alto desempenho, precisa do acompanhamento. Alto desempenho. Ela também é ginecologista, então ela também acompanha essa questão. Tem dentista que vai lá de tempos em tempos acompanhar a saúde bucal. Agora vai um oftalmo lá, porque tem meninas que nem sabem que tem problema de... Ou seja, um projeto que ele vira ali uma estrutura 360. Quantas pessoas tem nesse projeto hoje? Tantas atletas? Deixa eu te contar como é que funciona o ciclo, para você entender o nível beleza. de pessoas que a gente impacta.
A gente considera um ciclo de 12 meses. A gente começou o projeto em 2022, julho de 2022, e cada ciclo dura 12 meses. Então, Quando a menina entra, ela fica 12 meses. pelo menos 12 meses ela fica com a gente. Então, por 3 meses a gente faz peneiras. Então, a gente vai para dentro das favelas e comunidades, essa é uma parte, para buscar meninas de alta vulnerabilidade social. A gente é um projeto social, sem fins lucrativos, então a gente tem esse foco também, é alto rendimento, mas a gente também tem foco em transformação social. Claro. Por meio do esporte. Então, a gente vai para dentro das favelas, faz uma caravana, leva adesiva, todo o campo, portal, fica parecendo que tá o projeto dentro das comunidades. E lá a gente aplica as peneiras, são 8 peneiras que a gente faz por ano. Por A ano. gente vai para 8 regiões diferentes. E a gente faz 2 peneiras dentro da nossa arena. Porque também a gente entende que não é só meninas de alta vulnerabilidade que têm carência de lugares bons para treinar. E potencial. E potencial, exatamente. Se ela passa na peneira, tudo bem. Então, a gente tem hoje no projeto... Então, como é que funciona? A gente vai para esses lugares, a gente passa por volta de 2.000 meninas nessas peneiras. Ou seja, tem um E a universo... gente já impacta a vida dessas meninas, porque se vocês puderem ter a oportunidade de participar de uma peneira, vocês vão ver que já é uma peneira que ela é humana, é humanizada. Então, a gente tenta empoderar as meninas já na peneira. Mesmo as meninas que não passaram, a gente faz uma conversa na hora. Impacta a vida delas, com certeza. Impacta. A comunidade não acredita. Nossa, mas menina jogando bola, como assim? Com esse monte de marca envolvida. Então já é um choque de realidade, mostrando que as meninas, sim, podem ser o que elas quiserem ser, onde elas quiserem ser. E então a gente passam 2.000 meninas e a gente traz para o projeto 120 meninas. 120. Para se desenvolver e para participar de todo esse fluxo multidisciplinar que eu te contei aqui. E aí, então, como é que funciona a rotina? Eu estava falando, né? Elas vêm 5 dias por semana. Aí a gente tem, de final de semana, torneios, porque elas também precisam de se desenvolver em campeonatos. Claro, faz parte. E elas ficam aí esses 12 meses com a gente, 9, né? Quem entrou nova, fica 9. Quem já era do projeto, tá sempre se renovando. E aí, no final desse ciclo, a gente tem o draft. Eu não sei se vocês conhecem, mas o draft é um evento muito famoso nos Estados Unidos, principalmente na NBA e na NFL, que é um momento que eles fazem os meninos, né? Os meninos e mulheres, os homens e as mulheres são draftadas para os clubes, que é tipo convocadas, selecionadas. Ou seja, eles estão na vitrine ali. Na vitrine, e é um momento, é um mega evento que eles vão lá e selecionam, e a gente fez uma coisa parecida, chama de draft também. Que legal. E a gente também vai num lugar super... Por exemplo, a gente já fez no Pacaembu, a gente já fez na casa da Champions League. E a gente vai lá, faz um super evento, que é um momento de ativação de marca também, para os nossos patrocinadores. E aí vão influenciadores, todos os clubes, as meninas do projeto, familiares, imprensa. E aí a gente faz a passagem da camisa. Então, as meninas... Elas não sabem de nada ali também. As meninas que vão sabem. Tá. Porque... A gente faz Então, aí durante esses 12 meses, a gente faz todo um relacionamento com os clubes, com universidades, para mostrar e dar vitrine para essas meninas. Sim. Então, não tem como eles escolherem na hora. Mas é um processo mesmo, assim, muito emocionante. Imagino. Porque, mesmo sabendo, as meninas, elas criam uma relação com o projeto de família. E aí, quando elas saem, elas estão felizes e tristes. Imagino. E a gente também, a gente sofre. É muita gratidão. Gratidão. E a gente fica feliz que elas estão conquistando. Então, para você ter uma noção de resultados, em 2 anos, a gente colocou 76 meninas em clubes e universidades. Aqui e fora. 200 meninas que passaram pelo projeto. 76, a nossa conversão é altíssima. Absurdo. 76 foram para clubes, então foram 65 para clubes, 10 em faculdades no Brasil e 68. E 3 em faculdades nos Estados Unidos. Olha que E fantástico. clubes assim, Corinthians, Ferroviária, São Paulo, Palmeiras, Santos, Que bacana. Red Bull Bragantino, clubes expressivos. Ou seja, hoje você tá ali com o coraçãozinho pulsando forte por conta da sua frustração de lá de trás, e hoje isso morreu essa frustração. Elas também me ajudaram a curar
É, uma mágoa. Essa mágoa, assim, porque eu fico muito E assim, é impressionante. São suas filhas. São minhas filhas, né? Já não tinha muito, né? É 3, não tinha quase nada. Resolvi adotar mais 120. É. Legal. Em Busca de uma Estrela, esse projeto incrível de mulheres, meninas, que querem entrar pro futebol, que tem a peneira, e depois vocês buscam lá na internet, né, no Sim, Instagram, Busca de uma Estrela. o site, para conhecer o que é o projeto. Voltando aqui, então você criou aquela mágoa, né, o seu projeto de vida, é isso que te faz brilhar o olho, Não, e hoje, hoje você tá super realizada com tudo isso. com certeza, porque assim, ainda é muito difícil. Sim, Tipo, assim, a gente ainda enfrenta desafios de preconceito, de falta de investimento, de Sim. falta de visibilidade. Mas, por outro lado, eu enxergo um mundo de oportunidades, um oceano azul pela frente, assim, tem muita coisa para fazer, e se você faz uma coisa bem feita, vai dar certo. E a gente está fazendo o projeto com a maior qualidade possível, e já está dando certo. Então a gente virou hoje um celeiro de atletas para os clubes, né? Os clubes já reconhecem o projeto como eu fico recebendo. Eu me sinto às vezes agente, sabe? Agente FIFA. Fico recebendo ligação. Não, você tem tal pessoa, tal. Você tem uma menina. olha que legal. Além disso, eu vejo hoje marcas É isso que eu ia falar. buscar a gente. Que show, hein? O Anderson, o idealizador do projeto, ele falava assim para mim. No começo a gente teve muita dificuldade de conseguir marcas. Claro, né? Até porque era uma coisa. Uma coisa nova, ninguém dava era uma pra- coisa que tava no papel. Exatamente. E aí ele falava assim, fica tranquila que eu tenho certeza que um dia as marcas vão buscar você, vão vir buscar a gente. E não demorou Falava assim, muito, hein? será que isso E não vai demorou acontecer? muito. Nubank, Vivo, tem Daicoval aí que você Aqui foi o citou. trabalho ainda que a gente teve que fazer. Não, mas tudo bem, Mas faz tudo bem, parte, gente, faz tudo parte, bem. né? Mas algumas marcas hoje vêm buscar a gente. Fantástico. E aí, Gente, assim, é um eu também tá querendo sucesso. umas marcas vir buscar a gente aqui. Venham buscar o Conexão. É. Mas assim, isso mostra a força da modalidade. Sim, A força do produto. Assim, a modalidade virou um produto. As pessoas que não enxergam isso é porque tem falta de conhecimento. Falta de conhecimento. É letramento que a gente estava falando aqui. o letramento. Talvez uma geração não digo nem dos pais dessas meninas, porque eu acho que os pais dessas adolescentes que estão com vocês já é de uma geração outra que já geração. acreditam um pouco mais no esporte, que já tem ali aquele ímpeto de motivar a filha para ser o que ela quer, né? Mas não adianta. Ela vai ser o que ela quiser, independentemente do pai estar ali, da mãe incentivando. E eu acho que o trabalho que vocês fazem é super importante disso, desse empoderamento. Sim, com certeza. As meninas, assim, eu vejo a transformação quando elas entram e de quando elas saem, assim. Elas saem, assim, com autoconfiança, se sentindo, assim, donas da vida delas, né? É o que você falou, assim, elas encontram uma voz, sabe? Que muitas vezes elas chegam no projeto falando assim, ai, mas na minha casa só meu irmão teve a oportunidade de ser jogador. Ou, assim, nossa, mas, tia, o futebol feminino, dá para ganhar dinheiro jogando futebol feminino? Né? Essa pergunta, ela, em todas as esferas, ela aparece. E óbvio que a gente não vai por esse lugar, mas a gente vai construindo um processo que ela vai percebendo que sim, é possível sobreviver do futebol feminino, é possível você ter uma carreira de sucesso hoje em dia. Na minha época não era. Tudo é dedicação, né, Cam? Não adianta. Você não vai ser mega remunerada se você não tiver um bom desempenho. Isso Sim. funciona na vida de qualquer um. Mas existe uma carreira que ela pode seguir, entendeu? Com certeza, com certeza. Viável. E a gente, como projeto, a gente fala, todas as meninas que entram no projeto têm um projeto de vida com a gente. A gente vai fazer de tudo para que elas possam conseguir conquistar os sonhos delas. É a responsabilidade do projeto, né? Nossa responsabilidade é essa. E aí uma coisa muito importante que a gente estava falando antes aqui é a educação. A gente leva isso muito a sério. Quando elas entram no projeto, elas precisam apresentar o boletim. Ah, legal. E a gente faz acompanhamento. Então, elas não só precisam estar matriculadas, como elas precisam ir bem e passar de ano. Porque não dá para substituir uma coisa pela outra. Não dá para substituir uma coisa pela outra. Ela só vai conseguir ser uma boa jogadora de futebol se ela tiver uma educação.
Sim. de qualidade, se ela estiver dedicada, né, nesse momento também, né, nessa frente da vida dela, Sim. é muito importante. E a gente faz parcerias com escolas e faculdades. Então, a gente tem faculdades que levam as meninas, né, com bolsa de estudos, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E agora a gente está começando um trabalho muito bacana com uma empresa que chama Esporte Educa, muito bacana mesmo, assim, também é uma instituição que cuida, consegue fazer um trabalho muito forte nesse equilíbrio do esporte com a educação, né? Essa tabelinha esporte e educação, Importante. que a gente quer colocar as meninas já na escola com bolsa. Então, para ela ter uma educação com mais qualidade, já desde cedo. o ensino médio, né? Quando ela entra lá no projeto, que ela possa ter um benefício de talvez sair de uma escola pública e ir para uma escola privada que tenha... Pode ser que tenha mais qualidade, né? Sim. Em alguns aspectos. Então, a gente já está fazendo esse trabalho. Não dá para descolar essas duas frentes, né? Não dá para descolar. Elas precisam andar juntas, de mão dadas. Sim. E a gente vai ser o projeto e as pessoas que vão incentivar as meninas sempre a levar a educação muito a sério. Que legal. Nossa, que projeto lindo. Sim. Que projeto lindo. Cam, se você puder dar uma dica, né, para essas meninas que estão pensando em iniciar no futebol ou no esporte, seja ele qual for, você que foi uma atleta, que ainda é uma atleta aí, que está super empenhada com o esporte, o que você tem para falar, assim, para esse pessoal? Tá. Para as meninas, A principalmente. primeira coisa, assim, não desista dos seus sonhos e não deixa ninguém impactar na sequência do seu sonho, né? Então, se você tem o sonho de virar jogadora de futebol, vai buscar informação, vai atrás, Se dedica. você vai ter que treinar muito, você vai ter que estudar muito, mas se vale a pena para você, se você tem esse sonho, segue, não deixa ninguém interferir no meio do caminho, porque, gente, assim, o esporte faz muito bem. Se você não virar uma jogadora de futebol, você vai ter virado um ser humano Muito melhor. né, com autoconfiança, com resiliência, né, saber conviver em equipe. São coisas que parecem meio clichê, Mas não é, não. mas no dia a dia, você aprender com a derrota, né? A gente fala muito sobre a derrota no projeto. E você aprender, né, essas Coisas da vida. coisas da vida, e soft skills que você aprende Sim. no esporte, assim, é muito valioso. Então, segue seu sonho. O futebol feminino está crescendo. Só trazendo aqui um pouco de números, em 2019, foi o grande marco da modalidade do futebol feminino no mundo. Né? A Copa do Mundo de 2019 na França foi a primeira vez que a gente falou em bilhões de pessoas assistindo futebol feminino. Olha. Tinha 1 bilhão de pessoas assistindo futebol feminino. O ano passado, a gente teve a Copa do Mundo na Austrália e Nova Zelândia, 2023. A gente dobrou a quantidade de pessoas assistindo. A gente está falando aqui de 2 bilhões de pessoas worldwide assistindo futebol feminino. Olha o tamanho. Sim. Né? Será que é expressivo? Um pouco. Será que está crescendo? Em 4 anos, cresceu 1 bilhão de pessoas assistindo o feminino. E daqui 4 anos, daqui 3 anos, vamos receber o futebol feminino, a Copa do Mundo no Brasil. Copa do Mundo de 2027 de futebol feminino vai ser no Brasil. O que podemos esperar daqui até lá? Será que vai ter um atleta ali em busca de uma estrela nesse? Olha, que legal. Mas assim, temos o sonho de encher os estádios, que as pessoas entendam que futebol é futebol. Você gosta de futebol? Então, por que você não gosta de futebol feminino? Com certeza, futebol. Você não gosta de ver mulher jogando. Aí já é outro conceito, né? É outra questão. É outra questão. Então, assim, temos uma Copa vindo, as marcas estão querendo investir, então eu acredito muito assim, se você dá a estrutura, a qualidade do jogo melhora, porque na época eu jogava em campo esburacado. Hoje em dia são super tratados. Se você dá a estrutura, né, tem investimento, né? Para você ter estrutura, você precisa de investimento. Então, se a marca resolve investir, ou todos os stakeholders, os clubes, instituições, federações, você tem a estrutura. Você tem as marcas que querem, né? As marcas que querem estão junto, dando visibilidade. A mídia, o streaming, que está
né? Super bombando agora nas transmissões. Toda hora Na minha época, a Marta fala sobre isso. Ela falava, gente, não passava futebol feminino. Então, como é que eu podia me imaginar jogando? Você não via, né? Você não tinha futebol feminino. Como é que eu podia me imaginar que eu poderia ir para uma seleção, que eu poderia ir para um clube? Hoje tem. Hoje às vezes você liga a televisão, tá passando futebol feminino. Você entra no streaming no YouTube, tá passando futebol feminino. Então, assim, o streaming, a mídia, a imprensa, tá todo mundo caminhando para fazer a maior Copa do Mundo da história. Então, a gente precisa de vocês. Obrigada pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço de você estar aqui falando. Precisamos dos clubes, precisamos de todos os stakeholders para fazer esse negócio acontecer e precisamos que as pessoas acreditem, que as pessoas curtam. Sabe o que eu queria? Que você trouxesse um dia aqui uma das meninas que participam do projeto para falar sobre, na visão delas, né? Uma coisa é você, idealizadora do projeto, a outra coisa é ela que está sentindo aquilo. Acho que Os depoimentos delas, Os depoimentos são com certeza. São emocionantes, porque muda, a gente muda a vida, a gente está transformando a vida de muitas meninas por meio do esporte. Parabéns. Camila, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você, prazer. Parabéns pelo projeto lindo. Conexão das Mulheres. Muito obrigada. Também é o meu filhotinho que eu tanto amo e a gente impactando uma vida por dia. Obrigada. As mulheres. E ao Você de Estrelas também e com algumas estrelas na seleção aí na Copa de 2027. 27, no Brasil. No Brasil. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo e até.